Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Olá, gente querida, gente amada. Nós estamos na 33ª semana de estudos do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Vamos caminhando para o fim, né? Eu quero convidá-lo a ler este livro junto comigo, assistir este vídeo num lugar muito apropriado, numa boa hora do dia, e divulgar este material com seus parentes e com seus amigos. O nosso assunto de hoje é como agem os verdadeiros servos. Quem quiser ser maior deve se tornar servo. Marcos 10:43, na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Você pode dizer que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:16, palavras de Jesus. Servimos a Deus ao servir os outros. Vou repetir. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações eclesiásticas. E Jesus deixou muito claro, aquele que quisesse proeminência, que se tornasse o menor, que se tornasse servo. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos livros foram escritos sobre serviço. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar sua forma, usando-a para vantagens exclusivamente pessoais. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, não tenho o dom da misericórdia, nem o da assistência. Embora não seja dotado de uma tarefa em particular, Deus pode ser usado a realizá-la se ninguém mais que o talento em questão estiver por perto. Sua forma, e lembre-se, forma é F de formação espiritual, O de opções do coração, R de recursos pessoais, M de modo de ser e A de áreas de experiência. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. E como podemos saber que temos coração de servo? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. João capítulo 7, verso 16. Os verdadeiros servos sempre à disposição, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir.
Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamamos. Nenhum soldado da ativa se envolve em negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2,4. Se você serve apenas como quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos sempre estão interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Quando você põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade e auxilie aquela pessoa. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios capítulo 3, verso 28. John Wesley foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um grande servo de Deus. Seu lema era: faça o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a qualquer hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Isso é grandeza. Pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer, faça-as como se fossem grandes trabalhos, porque Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, num dia desses, ou quando for a hora. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando ter condições difíceis, nunca realizará nada. Eclesiastes 11, versículo 4. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Vou repetir essa frase. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Tudo o que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Deus não precisa de nada perfeito. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Você jamais chegará a um estágio na vida
em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples ou humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. Deus diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, você está verdadeiramente enganado a respeito de você mesmo. Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte trivial, é parte vital no currículo de seu caráter. Deus diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está, na verdade, enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Gálatas 6, versículo 3. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes. Ele veio para servir e ele espera que sigamos seu exemplo. João 13, 15. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Procure ser útil no trivial. Lucas 16, dos versos 10 ao verso 12. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Às vezes, você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Isso está no Salmo 12, verso 1, Provérbios, capítulo 20, verso 6, e em Filipenses 2, de 19 a 22. A qualidade rara da fidelidade. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso, assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis. As pessoas podem contar com você? Essa é uma pergunta importante para mim e para você. As pessoas podem contar conosco? Nós podemos ajudá-las? Há promessas que você precisa manter, votos que você precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar. Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se passar esse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando um pouco de dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. É o livro de Mateus, capítulo 25, verso 23. Servos fiéis jamais se aposentam. Continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira,
mas nunca se aposentará de servir a Deus. Isso é lindo demais. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Prestem serviços aos outros com humildade, disse Pedro no capítulo 5, verso 5. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que apresenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso de estar servindo à vista. Efésios 6,6 e Colossenses 3,22. Esse pecado era dos fariseus. Jesus também os alertou. Quando deres esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá recompensa da parte de seu Pai no céu. Mateus 6, verso 1. Servos verdadeiros se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele serviu Potifar, serviu o carcereiro, o padeiro, o copeiro, o faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. É uma história linda, a história de José. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, em elogios. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo esteve. Colossenses capítulo 3, verso 4. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram milhares de pessoas das maneiras que desconhecemos. Não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Ele está notando todo o seu serviço. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15, verso 58. Lembrem-se das palavras de Jesus. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Mateus 10, 42. Tema para reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo os outros. Isso é verdade. Eu sirvo a Deus quando sirvo os outros. Versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus capítulo 10, versículo 42. Texto de geladeira, né? Texto da gente guardar lá no carro.
texto da gente deixar visível. Pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? Primeira, estão sempre à disposição. Segunda, estão atentos às necessidades. Terceira, fazem o melhor que podem com o melhor que têm na mão. Quarta, fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Quinta, são fiéis ao seu ministério. Sexta, mantêm a discrição. Vamos orar juntos? Pai, obrigado, porque nós fomos criados para servir. É maravilhoso ler a Bíblia, estudar a Bíblia e perceber quando Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então o Espírito Santo opera no nosso coração esse grande mistério do serviço, de sermos conhecidos como pessoas que servem, que estendem as mãos aos necessitados, assim como Jesus era. Pai, em síntese, o nosso pedido é muito maior. Torna-nos parecidos com Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Amém, queridos. Semana que vem nos encontramos na próxima lição. E nunca se esqueça, por favor, não esqueça. O Pai te ama. E eu também.